Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando o nosso programa Quintal da Galécia, e é transmitido aqui pela nossa Rádio Quintal. Programa este que é editado aqui na minha pequena República Galega, no Rio de Janeiro, Christian Salles que está falando, e que conta com a ajuda dos nossos colaboradores, dos nossos amigos lá do Quintal da Galécia, em Portugal. E é por isso que a gente está sempre reforçando para vocês deixarem um gostar, né, aquele joinha, aquele ok no nosso canal. Também compartilhar os nossos programas e ativar o sininho para receberem notificações de novas publicações. Bom, a gente vai entrar hoje num assunto um pouco diferente. Está mais relacionado realmente a uma questão não só atual, mas também relacionada à própria política na Galiza. E é um debate que a gente ainda tem que amadurecer muito, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, entender, saber ouvir, saber entender a opinião dessas pessoas. Eu hoje acabei fazendo uma pergunta experimental numa rede social, um tanto provocativa. Talvez eu esperava algumas reações mais negativas ou algo do tipo de voltadas para o poder central, mas o problema todo é que as minhas movimentações estão relacionadas a um público que tem uma capacidade de expressar-se e de ter conhecimento da própria política do seu país. Então, é um lado positivo, porque são pessoas realmente que têm um esclarecimento da política, dos acontecimentos, mas eu acabei não ouvindo nessa minha provocação o lado que de repente eu queria entender mais, que são aquelas pessoas que tanto apoiam do Estado espanhol, que são os partidos normalmente que representam num plano mais nacional. O que mostra também que as minhas amizades estão mais realmente direcionadas a um público que especificamente defende uma questão do nosso objeto de estudo, que é a própria Galiza. A pergunta em questão foi: por que o BNG nunca vence? Uma pergunta que talvez possa ser muito bem respondida pelos galegos e galegas. A questão toda é que, para nós brasileiros e portugueses, o que é BNG? O que ele representa? O que é isso? Então vamos voltar um pouquinho para os anos 60. A gente estava ainda num regime de ditadura, período franquista. Nos anos 60 tivemos, dentro do país da Galiza, a fundação do União do Povo Galego, o UPG, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que eram partidos com viés nacionalistas de caráter comunista e socialista. Aqui a gente tem que olhar que esse nacionalismo não é um nacionalismo de pertencimento a ser espanhol, mas é um nacionalismo que olha mais para a nação histórica da Galiza. Mais à frente, em 1975, foi fundada a Assembleia Nacional Popular Galega, ANPG. Parece que era um desmembramento, assim, a gente entende que ela é uma espécie de desmembramento, um filho da UPG. Realmente tem coisas que eu não consigo entender. Por que um partido vai fundar um outro partido, ou um braço, um apêndice seu, né? Então, porque ele poderia estar mais forte, numa coisa mais coesa, mas ele tem que lançar alguma coisa diferente. Enfim, no ano de 77, a UPG, a União do Povo Galego, e a Assembleia Nacional Popular Galega, eles vão constituir o Bloco Nacional Popular Galego, o BNPG. Bom, entrando nos anos 80, a UPG, a União do Povo Galego, e a Assembleia Nacional Popular Galega, a ANPG, vão passar por algumas reformulações, e é neste ano que vai surgir o Bloco Nacionalista Galego, onde 2 anos depois ele já vai apresentar alguns aspectos fundamentais do seu projeto político, como abordar assuntos que ainda não estavam muito na moda, como o ecologismo, o feminismo, o ensino, a língua e a cultura. Em 86, parece que o BNG já vai perdendo um pouco desse seu caráter de extrema esquerda, de cunho mais socialista ou comunista, enfim, cada um vai dizer alguma coisa. Ele vai adotando um discurso mais moderado e são tentativas para tornar-se mais simpático, para poder ganhar mais votos. No ano de 91 vai surgir um novo slogan, Galiza Autodeterminação, pelo BNG, mas nas entrelinhas, até o momento, a gente não conseguiu ver a palavra independência ou independentismo. O BNG alcançou no ano de 2020 no Parlamento da Galiza 19 assentos e desde 2019 no Congresso da Espanha possui apenas um representante. Feito esse pequeno resumo, vamos a algumas notícias da década passada. A primeira que eu tenho é da página eletrônica esquerda.net, ela é de Portugal. Foi uma matéria publicada no dia 25 de julho do ano de 2011, que tem como título BNG defende Galiza soberana noutra Europa.
Percebam que nessa matéria não aparece a palavra independentista, separatista, mas a palavra soberana, o que podemos entender como soberana ou soberania. Na época, Guilherme Vasque, porta-voz do Bloco Nacionalista Galego, comenta que a Galiza encontrava-se numa situação de emergência nacional, causada pela ação combinada do governo central, Madrid, e da Junta, governo da Galiza, e também por anos de aplicação de políticas europeias, de neoliberalismo, de centralismo, que levaram os galegos a um beco sem saída. Guilherme Vasques defende-se com as palavras soberania, democracia e trabalho digno. 3 anos depois, em 15 de setembro de 2013, noticiou-se no Correio da Manhã, jornal português, que galegos exigem independência da Galiza. Na matéria, comenta-se que o Bloco Nacionalista Galego fez uma manifestação para a independência da região espanhola. A argumentação descrita nessa matéria é que a soberania é também uma pré-condição para implementar políticas de esquerda, e que, na minha humilde opinião, apesar que eu sou uma pessoa de esquerda, é que esse comentário foi infeliz, porque a soberania não pode ser uma pré-condição para implementar políticas de esquerda, mas uma pré-condição para implementar políticas públicas favoráveis para o seu povo, independente se sejam de esquerda ou de direita. Mas o BNG naquela época afirmava que a independência da Galiza seria uma única alternativa para sair da crise. E já naquela época apontava que o Partido Popular, o PP, teria colocado o país, a Galiza, numa situação limite no plano econômico e no social. E o mais interessante nessa matéria é que 11 anos depois ela continua exatamente igual. Os mesmos problemas relatados na época ainda são relatados nesses dias, como os oligopólios capitalistas e políticos mercenários e a falta de uma política agrícola e florestal por parte do governo. Ou seja, em 10 anos nada mudou. Por outro lado, e fazemos já uma crítica à tal soberania afirmada pelo BNG, publicou-se no Galícia Confidencial, no dia 10 de novembro de 2021, a seguinte matéria: deixou de ser realmente o BNG uma força independentista? Mas que também acaba deixando algumas reflexões. Primeiro, a Galiza é uma nação, supostamente reconhecida na Constituição Espanhola de 1978. E como nação, teria o direito de soberania nacional e popular. E é só através da soberania é que o povo poderá autodeterminar-se. Mas a pergunta que fazemos é: a autodeterminação é ou não uma forma de separatismo? Daí que, depois de tantas dúvidas, eu tive que recorrer à própria Carta de Princípios Políticos, Ideológicos e Valores do BNG, onde lá eles apontam que a Galiza é uma nação e, portanto, tem o direito de autodeterminação para decidir por si própria, de forma livre e soberana, o seu futuro. E aí tem muitos itens, mas entre outros eu coloquei aqui também que o BNG é uma organização nacionalista porque defende a soberania nacional e a liberdade da nação galega para se constituir num Estado soberano, democrático, laico e republicano, e a República da Galiza. E aí é que temos um paradoxo. A gente não vê em nenhum momento a palavra independência, independentismo, mas ao mesmo tempo que palavras que podem causar dúvidas como Estado soberano, republicano e República da Galiza, tendo em vista que a Galiza faz parte de um conjunto de nações forçosamente ou não unificadas no poder central de Castela, atualmente Madrid. Bom, terminada essa parte dessa resenha da história do BNG e de algumas notícias, vamos voltar à pergunta feita nas redes sociais: por que o BNG nunca vence? Estou fazendo essa pergunta porque neste mês teremos eleição na Galiza. Daí que eu vou citar alguns comentários que foram feitos, mas eu vou omitir o nome dos autores para garantir uma razoável privacidade a todos eles. Uma pessoa comenta que os partidos Podemos e Somar são partidos de esquerda da Espanha e que estão para dividir o voto do único partido nacionalista da Galiza, que é o BNG. Uma outra pessoa comenta que o BNG leva 42 anos sem vencer uma única vez. Uma pessoa depois comenta do aumento de deputados recentemente, mas que políticas não se podem olhar a curto prazo. Aí eu lembro de uma outra pessoa que comentou que o BNG leva 42 anos sem vencer. Eu acho que esse curto prazo já passou há muito tempo. E aí depois
uma série de críticas em relação a esse partido, que nunca foi a primeira força política deste país, da Galiza, que nunca apoiou ou levou avante as escolas de imersão linguísticas em galego, que é contra o reintegracionismo e a favor da Real Academia Galega, que é uma força tão espanhola quanto muitas outras, que no fim de tudo os galegos são espanhóis. Uma outra pessoa responde que o BNG há pessoas reintegracionistas e isolacionistas, e que ninguém é melhor ou pior, mas são perspectivas todas galeguistas. Uma outra importante resposta é quando a pessoa diz que não se pode discutir que quando os galegos que querem votar votam, quem ganha é sempre a direita espanhola. Então sim, esta terra é conservadora espanhola e de direita. Onde estão os negócios dessa gente que quer tanto a Galiza? Onde esses pais e mães que querem que os filhos estudem galego? Já uma outra pessoa diz que o BNG defende uma Galiza monolíngue em galego e a imersão linguística, que são apresentados nos seus programas eleitorais. Também afirma que o BNG não está contra o reintegracionismo, onde há dirigentes e militantes que são reintegracionistas. Porém, oficialmente, a organização apenas usa a norma da Real Academia Galega. Uma outra pessoa responde mais ou menos o que o BNG é um partido nacionalista de esquerda e que para conseguir a junta da Galiza teriam eles que ter um partido nacionalista de centro-direita. O que, na minha opinião, é bem complicadinho, porque todas as pessoas que se declaram de direita na Galiza, em geral, são a favor do poder central, do poder da Espanha. Na minha opinião, não é que seja de centro-direita, mas algo que girasse em torno da centro-esquerda. Outra pessoa responde que o BNG é hoje a única esquerda organizada do país, a única esquerda séria e consciente da realidade social, cultural e econômica da Galiza. Dentro desse viés, desse pensamento de pertencimentos, respondem que na Galiza são maioritariamente espanholas e não é uma opinião, seria um fato. 55% dos galegos dizem falar galego e 75% dizem ser capazes de ler em galego e em castelhano. No entanto, apenas 4% das vendas de livros na Galiza são em galego. E aqui é que fica a nossa dúvida. Pode ser que as pessoas que se declarem galegas prefiram comprar livros em castelhano ou simplesmente não estão interessadas em comprar livros. Ou seja, não praticam a leitura. Também foi respondido que na Galiza é uma sociedade moderada e que o BNG sempre teve uma imagem de ser demasiadamente radical. Olha, na minha opinião, a Galiza não é uma sociedade moderada, ela é uma sociedade conservadora mesmo, tá? Mas também dou a razão em outro comentário, é que os meios de comunicação que monopolizam a informação na Galiza demonizaram o Bloco Nacionalista Galego, que acaba favorecendo ao partido de oposição a eles, que é um partido de âmbito nacional, o partido que nós estamos falando agora é o PP, Partido Popular, e que conta com a ajuda, com uma robusta ajuda do setor empresarial. Também surge um outro comentário interessante, é que o BNG nunca vence porque a maioria dos galegos apoiam os herdeiros do franquismo. A sociedade galega é maioritariamente espanholista, é a mesma que apoiou Franco e onde vizinhos entregavam vizinhos às mãos da ditadura. A Galiza profunda não quer mudança e por isso o progressismo não vence. Eu vou encerrar esse episódio citando uma frase que está no adro do Sempre em Galiza, de Afonso Daniel Rodrigues Castelão, na qual ele comenta: a minha terra conta, porventura, com um partido político que se finca nos postulados democráticos da Constituição Republicana, capaz de remediar a miséria moral e material dos nossos irmãos, e a este partido pertenço e pertencerei enquanto viver. Sendo galego, não devo ser mais que galeguista. Bom, pessoal, e é isso que a gente tem para dizer. Apesar de todos os problemas, apesar de todos os erros, de todos os defeitos, ainda, na minha opinião, a melhor solução para o povo galego nas próximas eleições é votar num partido que não está olhando para o poder central, que não está olhando para Madrid, mas que está olhando para os problemas reais da sociedade galega. E é por isso que o meu apoio total, pleno e consciente é no BNG. Sucesso a todos, boa sorte, boas eleições, terra e língua. Tchau, tchau, pessoal.